Pronto, Cássio, pode dar seguimento aí, tá? Muito obrigado. Então, bom dia a todos. Muito obrigado pela presença. É mais uma reunião do nosso Colegiado Setorial da Música. Então, hoje nós temos uma pauta que talvez a gente vá acabar abordando questões que a gente estava falando agora há pouco. Tá? Essa pauta é para atender uma demanda, então, a pauta de hoje, né, é para atender uma demanda da SEDAC, tá? Que nós nos reunimos, a SEDAC reuniu com todas as mesas diretivas no dia 31 de março, tá? E solicitando para trazer um retorno em relação aos pareceres que a gente tinha feito, o parecer que tínhamos feito, né, a respeito das políticas de fomento, e demandar com mais um parecer. Tá? Então, e depois dessa reunião no dia 30, que aconteceu no dia 31 de março, eles nos enviaram, então, um ofício. Tá? Então, é um ofício curto, eu vou dar uma lida, então, para iniciarmos a reunião. Então, a mesa diretiva dos colegiados setoriais de cultura. Assunto: pareceres técnicos e informações do perfil de integrantes dos colegiados setoriais de cultura. Prezados, de acordo com o que foi pactuado na reunião do dia 31 de março de 2025, enviamos detalhes das demandas repassadas aos colegiados setoriais de cultura para cumprimento até o dia 20 de maio de 2025, impreterivelmente. Número 1. Parecer técnico-cultural sobre a consulta pública de fomento do ano de 2025, cujo prazo da entrega já estava encerrado, terá novo e definitivo prazo, 20 de maio de 2025. Esse item a gente pode ignorar, porque nós somos um dos poucos colegiados que entregou o parecer técnico. Tá? Então, para a gente ver como foi importante a gente ter feito aquele esforço. Tá? Número 2. Solicitamos parecer técnico-cultural sobre o mais recente processo de eleição do seu respectivo colegiado setorial de cultura. Pede-se que os pontos que podem ser aprimorados no processo de eleição sejam destacados para fins de melhorias no processo de eleição dos colegiados, de modo a promover e fortalecer a participação da sociedade civil na construção das políticas públicas de cultura do Estado do Rio Grande do Sul. Prazo definitivo de entrega, 20 de maio de 2025. 3. Solicitamos parecer técnico-cultural que aborde a promoção de uma representatividade mais efetiva dos setores culturais, segmentos e subsegmentos, que compõem cada colegiado setorial de cultura. Em suma, de qual maneira o colegiado pode ser mais representativo de modo a melhor espelhar a cadeia produtiva setorial. Prazo definitivo de entrega, 20 de maio de 2025. Número 4, solicitamos que todas e todos que atualmente integram os colegiados setoriais de cultura preencham o formulário de informações a seguir. Bom, tem aquele link daquele formulário que a gente colocou no grupo. Tá? Bom, então, qual a tarefa que nós temos a partir de hoje até o dia 20 de maio? Eu acredito que tem mais uma reunião antes disso, não sei o calendário, mas se for o caso, a gente pode marcar uma reunião extraordinária. Então, fazer o diagnóstico de 2 pontos, né? Um, né, do processo eleitoral, né, até que ponto o processo eleitoral ele realmente está envolvendo, né, todos os setores da nossa área, e depois um outro parecer, que no caso, como que está, então, o engajamento de uma maneira geral, né, o funcionamento aqui do nosso colegiado, o que também acaba, que pode se refletir, inclusive, um pouco na questão aí da presença, né, dos membros aqui nas reuniões. Então, bom, da minha parte, eu tenho para colocar para vocês que, nesse caso aqui, nesses 2 casos, eu não sei por onde começar. Tá? Então, alguns aqui que já estão no colegiado há mais tempo, pode até ter mais subsídios que eu, ou de quem está entrando agora, tá? Por exemplo, na primeira parte, que fala da eleição, né? Eu caí de paraquedas aqui, né, nesse colegiado aqui, porque eu fui indicado pelo Poder Público, né? Não participei do processo eleitoral, né? Então, então isso já vê como a questão das informações
também não estão muito presentes no colegiado, quando no momento, eu não sei que momento aconteceu a eleição, mas eu, por exemplo, não estava sabendo, né? Mas eu também, como eu estou envolvido com diversas coisas aqui na Secretaria da Cultura, aqui em Santa Maria, também acabo não me envolvendo acabo não conseguindo me envolver em outras questões ou estar devidamente informado, né? Quanto à questão também do engajamento como um todo, eu, particularmente, não tenho muitos subsídios, eu tenho a percepção de como as coisas funcionam aqui na minha cidade, né? Mas que daí é uma questão de engajamento geral, não só da parte da música, né? Mas também na parte da música, né? Aqui em Santa Maria, por exemplo, no último censo que a gente fez, de todos os segmentos artísticos, 40% são músicos, né? E são os que menos participam das reuniões do conselho, os que menos participam quando tem reunião do conselho, ou são os que menos participam das conferências, né? Então, também isso é um sintoma de que, inclusive, vou mais longe, talvez a classe mesmo não seja unida como poderia ser, tá? Mas, de qualquer maneira, então, eu estou colocando, então, agora essa questão aí para vocês, né? Que talvez até tenha que tenha até, principalmente que tenha mais tempo de colegiado, para ver qual é o que é que vocês pensam, como é que vocês percebem essa questão, então, da eleição, né, de como está sendo o processo eleitoral e do engajamento do colegiado na nossa área. Tá? Deixo a palavra com vocês. Bom dia a todos, oficialmente, então, sou o André Munari, também indicado, né, pelo Poder Público para assumir, mas venho da gestão anterior como suplente, né? E essa questão da eleição e aliás, os dois itens, eles ficam conectados, na verdade, eles não tem como isolar um item do outro, né? Porque a eleição ela vai ser efetiva e produtiva no sentido em que o colegiado é reconhecido no setor, e eu garanto para vocês que vocês podem consultar qualquer pessoa da área da música aleatoriamente num encontro casual na rua, pergunta, conhece o colegiado da música do Estado? Não vai conhecer. Ou se ouviu falar, não sabe as funções atribuídas ao colegiado. Assim como eu também, quando participei da primeira eleição, foi na época da pandemia e recebi uma notificação via grupo de Facebook, e ali estava lá exposto, eleições para o colegiado da música. Eu pensei, bom, se é algo que é relevante para colaborar nas questões de pauta do Estado, eu quero participar. Foi assim. Então, esse é o meu depoimento de ter participado da gestão anterior, de como as coisas aconteceram, que eu acredito que não mudou da maneira como aconteceu na última eleição também. Então, essa falta de publicidade ou né, do alcance do que é o colegiado para o setor, e eu não digo só do setor da música, nos outros setores também acontece isso, é o que vai empobrecer essa questão da eleição. Tanto é que na última eleição nós não tivemos nem pessoas colocadas para serem eleitas, né, a serem candidatas na sua região funcional. Então, isso é uma questão bem séria, né? Principalmente as regiões mais afastadas da região metropolitana, né? Não tinha representante candidato. Então, como fazer essa questão? Eu acho que a discussão que a secretaria ali pede, né? Então, é a discussão que fica aberta realmente entre nós, hoje, representantes, né, do colegiado, de como dar publicidade, que maneiras engajar. E outra coisa também, quem tiver mais ali, deixa eu ver quem mais tem aqui da outra gestão. Mário. Oi, Mário. Tudo bem? O Mário também pode colaborar nessa questão de como foi o processo ano passado, que nós tivemos um atraso de quase um ano da eleição do colegiado, porque a secretaria começou a segurar e dizer não, porque a gente vai ter que preparar uma forma dessa eleição sair unificada e todos os colegiados fazerem a eleição na mesma época e a secretaria começar a dar as informações de como fazer a eleição. Então, quer dizer, aí também tem um problema da secretaria
de não ter, talvez a partir de agora, essa fase da eleição comece a ter também essa supervisão da secretaria, que foi o que aconteceu na eleição passada. A secretaria que está supervisionando o processo, e aí, por exemplo, eu tinha gestão de 2 anos, acabei ficando 3, quase, porque a eleição se atrasou. Então, essas são as informações que eu posso assim, trazer para os colegas com relação à eleição, né? Que realmente tem esse déficit, e aí vem ligado ao item posterior, ali da demanda, que então, o que o colegiado ainda falta, né, para alcançar ter um maior alcance. Eu acho que é justamente isso, é se tornar público, ser colocado às pessoas a importância, as funções que o colegiado tem. E aí eu até confesso, assim, muito rapidamente, vamos colocar assim meio que fora, entre aspas, né? E eu não sei realmente a plenitude que o colegiado tem de utilidade para a secretaria, assim, de fato. Claro que no papel, nas coisas, a gente sabe que tem, mas eu não sei que utilidade realmente de fato tem, porque eu, no meu ver, não consigo enxergar o quanto a secretaria está aproveitando todo esse esforço que a gente faz de dar pareceres e não digo conselhos, mas, enfim, está ali apoiando aquilo que a secretaria faz com relação a editais, né, as leis. Então, é só uma confissão que eu faço, mas bem rápida, que fica entre nós. Mas é isso. Então, se alguém mais quiser colaborar, e conforme for andando os assuntos, eu também vou me lembrando de outras coisas e posso também colaborar. Obrigado. Antes de passar a palavra para o Mário, só para te deixar tranquilo, André, que vai ficar entre nós, tá? Só vai estar divulgado no YouTube, tá? Mas está entre nós. Mário, tá com a palavra. Bom, gente, desculpem o atraso, primeiramente, eu me atrapalhei aqui, estava terminando uma aula que eu estava dando aqui e me atrapalhei na hora de... Meu computador não funcionou, estou no celular aqui. Gente, olha só, uma coisa que eu falei na reunião de todos os colegiados, né, que a gente estava, tanto eu, quanto o Cássio, quanto a Kelly, foi que faltou unificar, né, as eleições do colegiado, uma unificação lá pela SEDAC, né? A SEDAC demorou para unificar, tanto que tiveram 2 colegiados que já tinham feito as eleições quando começou a se divulgar de outros colegiados. E essa falta de unificação na informação, partindo da SEDAC, acabou atrapalhando mesmo, porque uma semana entrava uma divulgação do colegiado de música, outra semana uma divulgação do colegiado de teatro. É muito sem consistência, né? O que a informação. Outra coisa que eu acho imprescindível, e eu venho falando isso em todas as reuniões que eu participo. Ontem eu falei, dia 14, teve a caravana da cultura aqui em Tramandaí, eu falei também na reunião, está faltando uma plataforma da SEDAC que a gente possa encontrar as informações. É difícil encontrar quem é o colegiado, o que faz o colegiado, os projetos que são aprovados, a gente não encontra as ações num lugar comum, né? Quando a SEDAC quer as informações dos diversos setores da cultura, a gente preenche formulários, esses formulários vão para lá, e daí fica a minha dúvida, o quanto desses formulários que a gente preenche é realmente aproveitável, né, enquanto artistas e até enquanto entidades, né? Agora, essa semana eu preenchi um formulário porque eu sou presidente do Conselho de Cultura de Tramandaí, mas eu sou presidente do Conselho de Cultura até dia 30 desse mês. Daí, o formulário eu tive que preencher agora, mas e depois do dia 30 já vai vir outro formulário para outro, sabe? É uma coisa que, se tivesse uma plataforma que unificasse isso tudo, e vou dizer para vocês, em todas as reuniões que tenho, assim, nos diversos lugares que vou, eu sempre peço isso, essa plataforma que possa divulgar os projetos coletivos, que possa divulgar o que os colegiados fazem, o que o Conselho de Cultura faz. Daí tu tem que sair à procura da informação. Quando tu sai à procura da informação, fica muito difícil de chegar. Hoje em dia, tu passa o celular ali na mão e está chegando tudo para ti.
mas essas informações da SEDAC, tu tem que sair à procura, né? Tu tem que ir lá, vamos buscar o Instagram do colegiado da Artes Visuais, o Instagram do colegiado da música. Não, né? Tinha que ter um lugar comum onde tivesse essas informações, e isso é imprescindível para que haja o interesse dos setores, né? Para que haja interesse, olha lá, o colegiado está fazendo essa ação aqui, ó. Foi feito o plano setorial da música, foi lá no colegiado que pensou o plano setorial, foi aquele colegiado formado pelo Leandro Maia, pela Ju, pelo André, pelo Mário, da outra gestão, que pensou o plano setorial da música. Essas avaliações sobre os editais, o colegiado esse mês fez a ação, foi a avaliação do edital do ano passado. Essas publicidades precisam acontecer. E eu acho que deve partir da SEDAC principalmente. A gente também tem que fazer uma meia-culpa, a gente também não faz essa publicidade do que a gente tem feito aqui, né? Tipo assim, temos as reuniões, vou ser sincero, eu procuro lá no YouTube quando eu não consigo assistir toda a reunião, mas não vou lá compartilhar, né, as nossas reuniões, ou coisa parecida, então poucas pessoas assistem, né? Então acho que seria importante isso para que tenha uma eleição onde tenha maior interesse da sociedade, e porque o colegiado já é uma forma espontânea, né? A gente não ganha nada para estar aqui, né? Então é difícil ter o interesse dos entes para estarem num trabalho gratuito, né? E além disso ainda não chega a informação, então é muito difícil de angariar mais pessoas, né? É importante que tenha essa publicidade e essa plataforma urgentemente, né? Da cultura do Rio Grande, uma plataforma geral da cultura do Rio Grande do Sul. Só o Procultura RS não está mais, como é que eu posso dizer, sendo tão importante assim. A gente precisa de uma coisa maior, né? Que possa publicizar as ações da cultura do Rio Grande do Sul. Passo adiante aí. Obrigado, Mário. Quem levantou a mão agora foi o... Alguém levantou a mão? Fui eu, Cássio, só que eu tô com o colegiado, mas sou eu, a Kelly, tá? Tá. Então, Kelly. Então, quer falar? Eu sou artista, né? Eu sou cantora, e aí eu comecei a procurar algumas leis de incentivo à cultura e tentar entrar nesse meio para favorecer a mim como artista, e aí eu acabei conhecendo, então, o colegiado, através, acho que foi o fórum estadual que teve na Univates, aqui na nossa região, que é a RF2, né? E aí foi a Adriana Esperandir e a Juliana que apresentaram essa palestra e foram falar sobre o colegiado, sobre as eleições que teriam. E foi aí que eu me inscrevi. Mas eu não tenho hoje experiência com elaboração de projetos, com análise de editais. Então, foi sugerido entre os representantes que eram da RF2, aqui o Bernardo, que é o BH, então ele me falou, Kelly, te inscreve, entra, né? Então foi nesse sentido assim que eu busquei me eleger e entrar no colegiado. Mas olha só, uma coisa bem interessante que eu quero dizer para vocês, por exemplo, aqui no nosso vale, é o Vale do Taquari e o Vale do Rio Pardo que compõem a RF2. Isso são aproximadamente 59 cidades. Há aproximadamente, assim, no mínimo, 500 mil habitantes. E tiveram apenas 2 pessoas que se inscreveram, que foram eu, que então não tinha experiência, de fato, em análise de editais, que eu vejo que é uma das principais funções, atividades que a gente faz aqui, e também o Sandro, que foi eleito como suplente. E aí, indo ao encontro ao que vocês estão falando, o Mário acabou de falar, não é... Tiago, já te passo a palavra, pode ser? Não é remunerado, eu acredito que isso é o principal motivo do qual as pessoas não têm tanto interesse, e também o fato de não estar chegando essa informação do colegiado. Por exemplo, para todas as pessoas que eu comento, eu faço parte do colegiado, as pessoas não conhecem. Tá? E vou dizer mais, sobretudo as pessoas que trabalham em secretarias de cultura aqui da região que eu tenho comentado, não conhecem, né? Então, eu enviei, por exemplo, uma carta
carta de indicação do Conselho de Cultura da Cidade Estrela, e nem as pessoas que participam desse conselho sabiam da existência desse colegiado. Então, acho que é bem isso que o Mário está falando, assim, que o fato de não ser remunerado e não ter uma boa divulgação sobre esse colegiado, acho que está dificultando, assim, esse processo. E também o que o André falou, o fato da gente não saber assim, a forma efetiva do nosso trabalho, né, de saber exatamente o que está sendo feito com aquele parecer que a gente está enviando. Ele está tendo alguma valia ou não, né? E o próximo item ali que fala no ofício é como que essa representatividade pode ter mais engajamento, né? Foi falado esses dias no grupo de WhatsApp, não me lembro quem foi que falou sobre ter um representante do sindicato de música, não me lembro onde foi falado também sobre ter algum representante aqui de uma geração mais recente, então uma pessoa mais nova, sabe, uma pessoa de 20 anos, alguma coisa assim que pudesse representar também, conhecer, divulgar, e assim, no meu parecer que eu vou fazer, eu acredito que produtores culturais têm um engajamento grande, assim, eu acho que essas pessoas, para a análise que a gente tem feito, pelo que eu tenho visto nesses 4 meses de trabalho, eu acho que os produtores culturais são o Thiago, isso aí, acho que foi o Thiago mesmo que comentou, eu acho que eles são, assim, os principais dentro do segmento da música, eu acho que tem uma cadela aqui pedindo meu carinho, são as pessoas que talvez teriam esse conhecimento maior para dar esses pareceres, porque eu vou ser sincera para vocês, eu tenho atuado, eu acredito, assim, de forma mais efetiva como secretária do que como representante mesmo, porque eu realmente não tenho esse conhecimento, então eu estou aqui para aprender e para contribuir, né, conforme eu consigo, assim. Então é isso, eu acho que essa discussão é válida, eu achei bem importante o fato da SEDAC estar propondo esses pareceres para nós, mas eu me questiono, como o André falou, né, de que maneira que isso vai ter importância. É isso, acho que vamos na ordem, acho que o Thiago levantou a mão primeiro, não sei se depois foi o Mário ou foi o André. Tem o Thiago, depois o Mário, depois o André. Tá bom, muito obrigada. Pode falar aí, Thiago. Bom dia, tudo bem? Escutando bem, hein? Sim, estamos. Beleza. Eu me atrasei, desculpa também, estava correndo aqui com o guri na escolinha, mas vim escutando aí, quando estava voltando na escolinha, vim escutando o André, não sabia quem estava falando, mas acho que era o André que estava falando, foi antes do Mário, né? E ratifico tudo que o André falou, acho que ele foi bem feliz, como diria o Bruno na fala dele, porque é bem isso, e o que todo mundo está falando, que o Mário também trouxe, que a Kelly também trouxe. Eu vou dar um feedback assim, sobre um curso lá que eu fiz lá em Três Passos, que é Conhecimento Tem Valor. E eu fui lá dar o curso, só para falar sobre projetos, sobre, digamos assim, empreendedorismo social, enfim, é um curso bem bacana que eu fiz lá. E eu fiz um curso para Três Passos, só que acabou se inscrevendo gente da região 130, 160 quilômetros de Três Passos, Santo Ângelo, Juí, de vários locais. E nesse evento, deu para perceber a falta, digamos assim, de comunicação que acontece, de falta de tipo de evento como esse, e eventos que falam mais sobre a cultura, discute mais a questão, digamos assim, estrutural do Estado, né, de como a Secretaria se estrutura, eu expliquei um pouco também, para as pessoas entenderem, eu vou encaminhar um projeto, mas para onde? Existe até um colegiado de cada setor? Existe. Que legal, entendeu? Então, N coisas, assim, eu acho que está faltando nesse sentido, assim, para a gente conseguir discutir mais e ser mais, enfim, espalhado essas informações, né? Eu achei interessante essa questão, assim, a gente não é remunerado em nada, então está aqui, cada um com o seu know-how, deixando as suas atividades de lado aí, para tentar contribuir, e até que ponto isso digamos assim, aproveitado, né? É interessante. Mas eu acho que uma coisa, para ser mais pontual,
Eu acho que está faltando espalhar melhor a informação. Como fazer essa teia funcionar, como circular isso, é uma questão estratégica. Daí eu acho que tem que ser discutido uma estratégia de divulgação, né? Seja através de um centro de informação, seja através dos canais da SEDAC mesmo, seja uma outra atividade. Tem o setor do fomento na SEDAC, tem o setor disso, tem o setor... eu acho que tem que ter a comunicação, ela tem que fluir muito mais. Eu acho que sim, e eu acho que os canais têm que ser trabalhados. Os canais, eu vejo assim, como eu trabalho com projetos e cursos e tal, em prefeituras, eu acho que os canais eles têm que ser criados, eles existem, mas eles têm que ser fomentados. Como isso? A gente tem os conselhos de cultura, né? A gente tem as secretarias de cultura dos municípios, a gente tem os Coredes, a gente tem vários caminhos para buscar. Mas quem está buscando isso e como está buscando? Então, para ser pontual, eu acho que é isso, sabe? É buscar os canais de comunicar e através desses canais, daí sim a gente vai ter mais feedback. Eu também caí de paraquedas, eu não conheço ninguém aqui. Eu caí de paraquedas, eu sou da RF7, sou lá de Três Passos. Então, quem já está aqui, já está há anos, já está em outras gestões, tem mais assim, acho que a contribuir. Eu cheguei agora e desde o começo eu falei assim, eu vou chegar meio assim de sola, entendeu? Porque eu não vejo muito a movimentação, não vejo muito o resultado, né? E eu vejo que a gente está se esforçando e tal para tentar contribuir, mas não sei se isso está efetivamente sendo aproveitado. Mas eu acho que a gente tem que discutir isso e que isso venha a ser, né, aproveitado, se não agora, logo na sequência aí, tá? Obrigado por ser pontual. Mário? Só para completar rapidinho, assim, sobre o que a Kelly falou de os produtores seriam mais importantes aqui, tudo mais. Aqui eu acho que nesse colegiado está bem diverso. A gente tem produtor cultural aqui, a gente tem artista, a gente tem regentes de corais, regente de banda. Acho que, apesar das eleições terem pouco interesse, a gente tem um coral muito representativo da música do Rio Grande do Sul. Isso, pelo menos assim, quando a gente fez as eleições, assim, a gente nem tinha essa noção de tão versátil que está, né, o colegiado da música. Mas, assim, então todos são importantes. E é importante cada um trazer a sua experiência, porque a gente está falando aqui. Claro, agora a gente está discutindo sobre editais, mas daqui a pouco vai ter outra discussão que é importante quem está no palco. Quem está no palco é que vai saber responder as tais perguntas, né? Então é importante a gente ter essa diversidade toda. Quanto às ações, será que é importante o que a gente tem feito para a SEDAC e tudo mais? Eu digo assim, quando eu entrei no colegiado, uma bandeira do colegiado lá em, acho que era 22, né? Agora não me lembro. A bandeira do colegiado que o Luciano Balen levantou na época como presidente era a regionalização. Até então, os editais eram praticamente uma porcentagem muito grande, acho que metade dos projetos eram apenas da capital. Né? Não se tinha essa regionalização. A partir das conversas que tiveram dentro dos colegiados, e essa importância foi levado para a SEDAC, essa importância de ter projetos nos editais representantes de cada região. E isso aconteceu por uma bandeira levantada pelos colegiados. E a SEDAC mudou a forma de agir quanto a isso. Já foi um ganho maravilhoso para quem é do interior do estado, né? Porque antigamente o interior do estado não tinha como concorrer com a capital, né? Porque era de igual para igual. Agora não, agora tu tem condições, né, de ter projetos da RF4, da RF9, que antes metade era tudo da RF1, né? Então tem essa coisa assim. A comunicação, gente, a gente fez o plano setorial da música. É tão importante isso que a gente fez o plano setorial da música e a gente teve, o André participou junto, a gente teve que chamar o Rubinho para uma reunião e pedir, praticamente implorar para que isso pudesse ser publicizado, porque não queriam botar no site da SEDAC na época, assim, porque tinha as regras, assim, vamos botar depois que todos os planos chegarem e que, sabe, daí a gente passou um ano inteiro
fazendo o plano setorial e demorou para entrar no ar o plano setorial. Daí as pessoas perguntam, mas o que vocês estão fazendo nas reuniões? Bom, a gente passou um ano inteiro fazendo o plano setorial da música. Tá, onde é que está esse plano? Ninguém sabe, né? Tanto que nos fóruns que a Kelly comentou, aqui em Tramandaí, eu fui lá foi a Ju e a Adriana, né? Aqui em Tramandaí, no fórum da música ano passado, era eu e a Adriana aqui. A gente falou do plano, né? Não sei se o Henrique estava nesse fórum. A gente falou do plano, eu comentei sobre ter o plano, mas não tinha onde ter o link ainda para clicar em cima e ler o plano, né? Agora tem, parece que está lá na página da SEDAC, né? Então, só para dizer o quão importante é essa coisa de divulgar as ações, né? Mas acho que temos importância, sim, enquanto colegiado, porque as nossas reivindicações foram aceitas. Não são todas que são aceitas, porque os editais não são apenas para a música, né? São para todas as áreas, e daí uma reivindicação de um colegiado é uma, do outro colegiado é outra. Daí a SEDAC, eu entendo, eles têm que unir todas essas, e não é muito fácil também essa parte de unir as ideias que vêm de 9 ou 10 colegiados, né? Então é bem difícil também a parte da SEDAC. Mas, se tem essa plataforma, pelo menos a gente poderia encontrar essas sugestões dadas pelo colegiado da música, sugestão dada pelo colegiado do teatro, até para unificar essas informações, seria bem interessante. Mas é isso aí. Vai lá, André. André. Sim, bem rapidamente, é só para me unir a Kelly, para te dizer, Kelly, quando eu entrei lá em 2022 também, eu estava tão apavorado quanto tu confessou que estava apavorada, que eu não fazia a mínima ideia o que era dar um parecer sobre qualquer coisa que houvesse de demanda da secretaria. Mas, por outro lado, como o Mário acabou de falar, a nossa experiência no outro lado, estando no palco, eu atuando em orquestra e banda, a gente sabe aquilo que vai ser importante e necessário quando a gente quer acessar um edital e procurar um incentivo, né? E foi a partir dessa experiência, nessas trocas, que a gente acaba se dando conta que a gente tem o que oferecer, mesmo achando que não, eu nunca fiz isso, mas isso não é relevante. Eu acho que a nossa experiência na área artística, atuando também, ela é relevante, porque, no fim das contas, é onde vai ter o resultado dessas ações dos pareceres, né? Então, como o Mário falou, né? Muito importante. E a partir, só para finalizar, eu acho que a partir dessa experiência que eu tive em começar ali, eu me tornei um produtor cultural também, além de ser maestro de orquestra e coro, eu consegui me inscrever, me cadastrar na secretaria para ser um produtor cultural, e a partir daí eu comecei a ter um olhar diferenciado para isso, e hoje eu consigo inscrever projetos, né, sem precisar de ajuda de outros produtores. Então, também isso, acho que também essa questão acaba nos trazendo base para o aprendizado pessoal, né? Então, dos dois lados, a gente pode daqui para lá, né, fazer coisas, e de lá para cá aprender coisas que a gente não sabe. Isso aí. Obrigado, muito André. Obrigada. Antes de passar para o Júlio, Cássio, só peço licença só para agradecer, porque realmente eu me sinto muito acolhida, né, por vocês, e também dizer que é isso, eu abri a minha empresa, a minha MEI, vou me cadastrar como produtora cultural, vou fazer um curso agora que vai ter de elaboração de projetos pela SEDAC, que vai ser realizado. Então é isso, assim, se esse é o caminho, então eu estou no caminho certo mesmo, né? Talvez hoje eu não tenha tanto a entregar como produtora, mas futuramente estarei aí nesse meio. Obrigada, tá? Posso passar para o Júlio, Cássio? Júlio, vai lá. Bom dia, a minha parte é bem rapidinho. Em relação ao que o Mário estava falando, que é importantíssimo isso de publicizar e das questões que cada colegiado levanta e tem que levar para a SEDAC, uma coisa me chamou a atenção fazendo um paralelo entre como funciona no estado e como funciona nos municípios. Os municípios têm o Conselho Municipal de Políticas Culturais, que é formado pelos representantes de cada setorial. O Conselho Estadual não é formado pelos representantes de cada colegiado. E aí me fica essa questão, né? Que o Mário falou que é difícil a SEDAC fazer essa convergência dos pontos em comum do que cada colegiado está pleiteando. Então, como é que a gente faria isso?
de conseguir essa convergência, porque seria muito mais fácil a gente se organizar entre todos os colegiados primeiro, para levar uma demanda unificada a SEDAC, não é verdade? E fica assim essa reflexão e como é que a gente buscaria uma forma de, sei lá, talvez homogeneizar mais as demandas para que a gente consiga ter mais força e não ficar a SEDAC pegando lá vários colegiados e tentando organizar ela mesma, assim. É um questionamento que eu levanto. Obrigado, Júlio. Antes de a gente prosseguir, então, assim, só para... sim, Kelly, pode falar. Não, eu só quero lembrar vocês que, como a gente não paga o Google, daqui a 10 minutos vai terminar essa reunião. Então, se houver necessidade, eu crio um novo link e envio lá no grupo de WhatsApp, tá? Só para vocês saberem, caso encerre, assim, enquanto alguém estiver falando. Eu acho que já pode fazendo o link, né? Porque acho que não vai se esgotar a reunião em 10 minutos, a discussão em 10 minutos. Tá, ok, eu vou tentar criar aqui enquanto a gente conversa. Mas Desculpa interromper, que eu saiba, dá para usar até o mesmo link. Às vezes que eu tenho feito aula de canto online, a professora ela encerra a chamada e a gente volta para o mesmo link. Já testaram fazer assim? Ótimo. Bom, a gente vai testar assim, então. Pode ser? Para todos? Pode Aí ser? se não der, cria outro. Mas não sei se dá para gravar daí, né? Tu tá gravando? Eu estou gravando a tela, porque a gente não tem essa possibilidade de gravar, tá? Obrigada. Bom, então, o que eu quero ver, assim, dos integrantes aqui que estão na reunião, aqueles que foram eleitos participaram da eleição, foram eleitos na sociedade civil, alguém pode dar um breve relato de como foi o processo eleitoral na sua região, 2 ou 3 pessoas aí, só para a gente ter uma ideia? Haroldo levantou a mão, por favor. Olá, pessoal. Assim, só para falar rapidamente sobre como foi a eleição aqui. Mário Tersoldi falou que na gestão anterior, tá, estava daqui de Pelotas, da RF5, o Leandro Maia. O Leandro Maia é muito meu amigo, regente do coral, de um dos corais que eu participo, parceiro, foi professor do curso de produção fonográfica, então a gente tem muita integração. E assim, muitas coisas que eu vou ouvir aqui, eu vou comentar com ele para ele me ajudar, porque eu sei que influenciou muito a formação da ideia que se tem hoje no colegiado, sabe? Então, assim, como tantos outros aqui, eu também estou aprendendo. Só que, assim, como foi falado, falta fazer barulho com relação às eleições, tá? Porque daqui da nossa RF, nós tivemos 5 inscritos para votar e 2 inscritos como candidatos. O Fernando, de Rio Grande, e eu aqui de Pelotas, tá? Claro que os outros eleitores, tá? Os outros 3 eleitores eram daqui de Pelotas. Eu entrei em contato com eles, fiz a minha campanha com eles e fiquei eu como titular, tá? E o Fernando como suplente lá para o Rio Grande, claro que ele votou nele. Então, assim, dá para saber que existe a necessidade de se divulgar mais o que é o colegiado, porque eu converso com as pessoas. Ontem eu tive um evento, tá, que eu aprovei aqui pela LPG de Pelotas, tá? E no encerramento disse assim, não, eu vou embora porque amanhã de manhã eu tenho reunião no colegiado. O que é o colegiado? Caramba, eu conversando com profissionais da música que não conhecem o que é um colegiado. Tá? Ontem eu estive com 4 grupos de artistas, anteontem com outros 4 grupos. Tá? E as pessoas não conhecem o nosso... Eu estou começando a conhecer o nosso trabalho, as nossas propostas. Tá? Então, é só para dizer assim, que realmente falta a classe conhecer
o que é o colegiado. Tá? Então, nós devemos, eu acho, que fazer um pouco mais de barulho aí e propor para a SEDAC, como acho que foi o Mário que falou, né, Mário? Sobre a questão de unificar a propagação das eleições para todos os colegiados ao mesmo tempo, porque ficou perdido. Eu participo aqui de um grupo que tem representantes de todas as classes. É da dança, é do teatro, teatro de marionetes, arte de rua. Tá? E assim, quem é que ouviu falar da eleição nesse grupo? Nós somos 250 participantes de um grupo aqui e ninguém sabia da eleição. Eu soube da eleição porque o Leandro Maia me falou assim, quem sabe tu te candidata, porque eu não tenho mais tempo para nada. Então tá me indicando, eu estou indo lá, sabe? E aí eu deveria ser o mestre pela minha idade, mas ele é que é o meu mestre nessa questão de organização. E como a Kelly estava falando, né, eu entrei nessa questão de ser produtor cultural quando eu terminei o curso de produção fonográfica. Um ano depois, eu e mais um parceiro criamos a Nota Azul Produções Musicais e já começamos a fazer projeto. Tá? Consegui aprovar diversos projetos na LIC, mas aí entra a maior dificuldade que eu acho para todo produtor, captação. Tá? Eu acho que é uma coisa que... Bueno, mas assim, como já está dando ali que só temos mais 5 minutos, eu vou dar a vez para outros aí se manifestarem. Alguém mais pode dar um depoimento de como foi o seu processo eleitoral na sua região, como se elegeu? Quem mais aqui foi eleito? Eu vou procurar, eu acho que temos o Henrique foi eleito. O Henrique foi eleito por pura pressão minha, porque o Henrique é da minha região e não tinha candidato na minha região. Eu estava pelo governo, né? E daí eu chamei o Henrique, feliz de te ter aí, Henrique, representando o litoral. Estou no mesmo processo que todos no aprendizado, na troca, e acho muito importante validar, consolidar nosso colegiado, porque é mais uma ferramenta. Às vezes a gente ainda está meio tentando ter essa menção de ação efetiva, né? Porém a gente tá junto, trabalhando, botando em pauta para resolver. Daqui a pouco a gente vai achar esses caminhos de uma forma bem fácil aí, com essa forma toda eclética que tu pontuasse no início, Mário, que eu achei bacana. Tem aqui colega maestro também, eu sou maestro de coral, maestro de banda municipal, né? Tem cantores, artistas, enfim, é muito eclético. Isso vai só agregar e somar e a gente vai consolidar um bom trabalho, com certeza. Thiago? Eu não lembro direito bem como que foi, como é que eu descobri que do colegiado e tal. Eu acho que eu estava lendo algumas coisas e vi que tinha eleição no colegiado. E aí eu fui olhar o que era, não sabia que existia, e aí peguei e me inscrevi ali. E depois vi que eu era o único inscrito, se não me engano, lá pela RF7. E aí eu votei em mim e estamos aí. É um resumo bem resumido. E uma coisa, o processo eleitoral, ele foi coordenado, foi todo coordenado pela SEDAC ou coordenado em conjunto com o colegiado da gestão vigente? Como é que foi esse processo? Não foi coordenado todo pela SEDAC. Cada colegiado coordenou o seu, só que quando a gente estava começando a publicizar que teria o processo, a SEDAC resolveu, de última hora, unificar, né, para todos serem na mesma época, assim, na mesma semana, coisa desse tipo. E daí, pelo menos, teve um pouquinho mais de divulgação, né? Mas vários colegiados já tinham feito os seus processos eleitorais e a gente ainda estava formatando
quando a SEDAC mudou de ideia. Foi mais ou menos por aí. Por isso que eu falei na reunião lá dos dirigentes lá, essa coisa de ter que partir da SEDAC o dia, a semana que vai ter o processo eleitoral de todos os colegiados ao mesmo tempo. Porque daí isso amplifica, né, essa chamada pública assim, para todos os artistas. Então, antes estava do jeito que estava uma coisa solta, cada um fazia de acordo com o seu tempo, e depois resolveu o último unificar. E a unificação, no entendimento de vocês, facilitou o processo, melhorou o processo. Pelo menos teve uma divulgação, né? Porque a gente não consegue mandar divulgação para os conselhos de cultura, né, municipais. E a SEDAC tem esse know-how de conseguir acessar a Secretaria de Cultura, pelo menos enviar, né, uma divulgação para esses órgãos municipais, né? E cada região, por exemplo, de cada representante da região, no caso, coordena na sua região a eleição? Não. A coordenação é daqui, numa comissão eleitoral feita por nós aqui. Foi assim que foi feito. O voto impresso, presencial ou voto online. Por uma plataforma. Tá ok. Cássio. Oi. Termina em 1 minuto, tá? Tem 1 então, minuto? eu acredito que para a gravação ficar coerente, a gente encerra essa. Encerra essa, vamos encerrar. Isso, vamos encerrar e vamos entrar no link novamente. Cleusa acabou de entrar, essa reunião vai ser encerrada, e aí, por favor, entra novamente neste link, tá ok?